Muita gente tem dúvidas sobre quais são os tipos de contrato que existem, quais são os tipos de serviços que você pode apresentar quando o assunto é contratos na consultoria ambiental. E eu queria trazer esse tema aqui para deixar tudo bem claro com relação a isso. Que basicamente, Vinícius, existem dois tipos de contrato na consultoria ambiental. Existe o contrato pontual, existe o contrato de acompanhamento, contrato de recorrência, tá? O que é o contrato pontual? O contrato pontual é quando você faz um serviço que tem um curto prazo de execução, ok? E que ele tem um início, meio e fim bem definidos. Essas são as duas características de um contrato pontual. Curto prazo de execução, eu diria o que seria um curto prazo de execução? De 30 a 60 dias de execução. 30, 60, 90 dias de execução, para mim ainda é um curto prazo, se a gente for falar do nicho de licenciamento ambiental, por exemplo, tá? E você tem um início, meio e fim bem definido, ou seja, existe um cronograma bem definido, onde você tem um prazo para iniciar, tem um prazo que vai ficar ali. Você consegue medir, por exemplo, quando tem 30% do trabalho concluído, quando tem 50% do trabalho concluído e quando tem 70% do trabalho concluído, 90% do trabalho concluído. Então, essas são as características de um contrato pontual, serviço pontual. Exemplos de serviço pontual: elaboração de PGRS, elaboração de PRAD, por exemplo. Em alguns casos, licenciamento, você regularizar uma atividade, pode ser um contrato pontual dependendo da atividade, dependendo da complexidade daquele licenciamento. Então você tem aí um contrato pontual. O contrato pontual ele tem duas características muito interessantes que eu considero como as duas principais importâncias de um contrato pontual, que são, primeiro, o contrato pontual ele tem essa função de dar picos de faturamento na sua consultoria ambiental. Como assim picos de faturamento? Então, como a gente falou aqui, o contrato pontual, ele tem a característica de ter um curto prazo de execução e tem início, meio e fim bem definidos. Início, meio e fim bem definidos, tá? Então, se ele tem início, meio e fim bem definidos e tem um curto prazo de execução, então você vai ter picos de faturamento no sentido de que, geralmente, você recebe 50% na entrada daquele contrato. Então, se a gente está falando de contratos na margem de 8 a 10 mil reais... Então você está recebendo ali, eu recomendo que até 10 mil reais você receba assim, pelo menos 50% na entrada, tá? E isso é estratégia de precificação, a gente pode falar em outro podcast sobre precificação, tá? Então se você está falando de um contrato de 8 mil reais, então você tem aí um recebimento na assinatura dele, ou seja, na entrada, de 4 mil reais. Tá? Então você tem um pico de faturamento. Se a gente for falar de você fechar 2, 3, 4 contratos em um mês, você vai ter um pico de faturamento se fechar 3 contratos de 12 mil reais desses contratos logo na entrada do serviço, antes de você realmente iniciar aquele trabalho. Então uma das importâncias é essa: você teve um pico de faturamento na sua consultoria ambiental em um determinado período curto. Tá? E a segunda importância é que o contrato pontual é o primeiro passo para a recorrência. Então, qual é o modelo de negócio ideal na sua consultoria ambiental? É você pegar um contrato pontual, um contrato de elaboração de PRAD, um contrato de elaboração de PGRS, por exemplo, são exemplos disso, tá? E transformar isso aí numa recorrência. Por exemplo, se você fechou um contrato pontual para fazer um PRAD, você vai ter que executar aquele PRAD. Se você executa aquele PRAD, e aí você já tira totalmente a característica de um contrato pontual quando você fala de execução de um PRAD, por exemplo. Porque não existe um tempo pré-determinado para você recuperar uma área. Pode durar 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos, tá? Então você já foge do pontual e passa para uma recorrência, que todos os meses lá, na maioria dos casos, não sempre, mas você vai estar recebendo um valor mensal para estar executando aquele trabalho, ok? Então o que acontece? Você tem essas duas características aqui bem definidas quando o assunto é contratos pontuais: pico de faturamento, e você tem uma entrada para transformar pontual em recorrência. Transformar um contrato pontual em um contrato de recorrência, que pode ser mensalista, e existem outras formas de recorrência na consultoria que não é só mensalidade, não é a única forma, tá? E a gente pode falar sobre isso em um outro podcast, sobre recorrência na consultoria ambiental. Bem interessante, inclusive. Então você tem essas duas características no pontual. Existe o outro contrato, que é o contrato de recorrência. Ao contrário do pontual, na recorrência você não tem um curto prazo de execução e você não tem etapas bem definidas de início, meio e fim. Tá? Na recorrência você vai fazer um acompanhamento de longo prazo, o que seria em torno aí de 6 meses no mínimo a 1 ano. Eu recomendo que você foque em contrato de recorrência de 1 ano hoje. Por quê?
Principalmente se você atuar no nicho de licenciamento ambiental, 6 meses, muitas vezes, você não tem terminado um ciclo de exigências que eu falo. Então, geralmente, as condicionantes das licenças, elas têm um ciclo de início, meio e fim de entrega de exigências e condicionantes de 1 ano. Então, você tem relatórios para entregar anualmente, você tem os RAPs do IBAMA, por exemplo, são anualmente. Então, você tem um ciclo de 1 ano. Se você tem um ciclo de 1 ano, eu recomendo que você feche contratos anuais. Tá? Porque aí você inicia e finaliza um ciclo, você não faz a coisa pela metade. E 6 meses também, vocês vão ver quando vocês começarem a fechar os contratos mensais, os contratos de recorrência de vocês, 6 meses passam muito rápido. Muitas vezes não dá para você desenvolver um bom trabalho em 6 meses. Em 1 ano você já consegue desenvolver um bom trabalho, ver novas oportunidades para ter mais recorrência. 1 ano é um bom período para você ficar tendo um relacionamento com aquele cliente. É um período que ele pode querer abrir novos negócios, que ele vai te indicar para outras empresas. Então 1 ano é um período ideal para você ter a recorrência. Então, primeira característica dela, não existe início, meio e fim. Você vai fazer um cronograma de execução continuado você tem um cronograma de visitas, por exemplo, ao empreendimento, você tem um cronograma de entrega de relatórios nos prazos, de entrega de renovação no prazo, mas você não tem o início, meio e fim do serviço em si, porque é um acompanhamento, é contínuo. Então, a primeira característica é essa. E a grande importância da recorrência é você ter uma carteira de clientes fiéis a você, te pagando de forma frequente. Então, por exemplo, se você fecha um contrato, se você fecha um contrato pontual, você vai atrás de uma pessoa que não te conhece, transformar um anônimo em um contrato, que é um funil de vendas, você vai fazer um investimento para fazer isso. Seja um investimento de tempo, se você for fazer através de uma prospecção ativa, que você não tem necessariamente um investimento em anúncios, por exemplo, mas você tem investimento de tempo. E é muito mais difícil você fechar um contrato com alguém que não te conhece do que você fechar mais contratos com alguém que já te conhece, que já confiou em você. Então, na recorrência, você vai ter previsibilidade de faturamento, você vai ter clientes fiéis a você, clientes que vão te indicar sempre, porque você está mantendo um relacionamento com ele, e você tem o aumento da lucratividade, porque você investiu uma vez para atrair aquele cliente, e aquele cliente vai estar te pagando durante 1 ano. Então, você não tem que reinvestir para poder ter aquele faturamento daquele LTV, daquele relacionamento que você tem com aquele cliente. No CAC, que é o custo de aquisição para o cliente, já é diferente. Você investe muitas vezes. Tem muitas empresas que, inclusive, assumem o risco de ter prejuízo na hora de captar um cliente, porque sabe que aquele cliente vai permanecer pelo menos 1 ano com ele pagando. E aquele investimento inicial vai se pagar e vai ter lucro. Então, a estratégia para uma consultoria se manter no mercado de forma lucrativa, se manter no longo prazo, 1, 2, 3, 4 anos, sempre tendo mais resultados, aumentando o faturamento e tendo mais lucro, é a recorrência. É você focar no acúmulo de clientes, em formar uma carteira de clientes fiéis a você.